Boa noite, minha turma. Vamos lá, né? Chegando na prova de Pato prática. Eu acredito que, assim como eu, muita gente tem dúvidas. Eu vou fazer um repasso só de lâminas. Vou tentar rabiscar aqui nas lâminas um compilado que a gente fez, de acordo com o que o professor fala em sala de aula. No caso aqui é para o professor Christian, né? Mas eu acredito que serve também para outros docentes. A matéria em si é uma só, né? Lâminas patológicas. E aí a gente vai começar com inflamação crônica. Depois a gente vai ter neoplasia benigna, neoplasia maligna, e vai ter uma informaçãozinha aguda que foi da última aula sobre miocardite, né? Então vamos lá, vamos começar a ser breve, videozinho curto. Após a P1, primeira lâmina que ele passou foi uma lâmina renal com inflamação crônica, certo? Que é essa aqui que a gente está vendo na tela. De fato, eu não tinha imagem histológica, então eu busquei num banco de dados que eu tenho lá do ANATPAT, da Unicamp, até vou deixar depois a descrição do site, é um site que eu uso bastante para complementar meus estudos, porque ele tem todo o Atlas. A exemplo que a gente tem a Universidade de Saragoça, o Histology Guide para histologia, para anatomia patológica, a gente tem aqui a Unicamp, né, com a ANAT, PAT. ANAT, Temudo, PAT, Temudo. É muito bacana, muito, tem tudo, somente tudo. E anatomia patológica lá de lâminas. O laminário dele é bem completo e tem macroscopia também, tá? Bom, então, a gente tem rim. Eu consegui encontrar no rim. Primeira coisa, a gente tem que ter uma afinidade muito boa com a histologia, né? Para anatopato também. Por quê? É o que eu gosto de dizer. Se eu consigo identificar o órgão, fica mais fácil identificar a patologia. Tá certo? Diagnosticar a patologia, vamos dizer assim. Aqui é rim. Mas, Fábio, eu não estou entendendo nada aqui. Por que é rim? É um glomérulo renal. Certo? A cápsula com glomérulo, espaço urinário. Aqui eu tenho um túbulo colapsado, ou um túbulo. A gente chama de tiroidização tubular, por quê? É como se eu tivesse um folículo tireoide com aquele colóide no centro rosado, certo? Esse é um achado do rim, quando ele está com inflamação crônica. Então tem aqui uma inflamação crônica, certo? Inflamação crônica. Inflamação crônica, eu tenho aqui, horrível esse cheque aqui. Vou fazer assim, com esse aqui que é uma gracinha. Então eu tenho inflamação crônica, eu tenho o órgão rim, certo? Ó, glomérulo renal, aqui é um túbulo com um colóide no centro. Eu posso dizer que é um túbulo renal que ele foi destruído, foi atrofiado. Eu tenho aqui um infiltrado linfocitário, esses núcleozinhos, ó, são linfocitos. Então eu tenho um infiltrado linfocitário aqui com mais um, ó. Tudo isso aqui são linfocitos, ó. E aqui, ó, um túbulo colapsado, outro túbulo colapsado, túbulo colapsado. Vocês lembram lá de histologia que o rim é cheio de túbulos, túbulos renais e os glomérulos, tá? Asa de Henle, os túbulos contorneados, eles têm uma luz. O epitélio basicamente é cúbico. Aqui eu não estou vendo luz, ó. Só núcleo. Isso aqui é infiltrado linfocitário. Então, aqui, ó. Inflamação crônica, infiltrado linfocitário. Eu observo fibroses em alguns pontos, o infiltrado linfocitário, atrofia e destruição dos túbulos, que é que eu mostrei para vocês, ó. Um túbulo colapsado aqui, ó. Destruição, atrofiado. Eu tenho também a tiroidização tubular, que é quando eu vejo esse achado aqui, ó, meio rosado, como o colóide lá da tiroides. Lembra do folículo tireoide com colóide no centro? Aqui não é tiroide, não. Aqui é o rim. Olha o glomérulo aqui. Glomérulo renal. Certo? Então, esse é um achado da inflamação crônica no rim. Tá? Isso aqui vai me dar um norte, ó. Esse glomérulo vai me dar um norte que é rim. Se eu identifico que é rim, eu tenho poucas patologias estudadas para essa P2 no rim. E uma é a pielonefrite crônica. Pielonefrite crônica, que são essas lâminas aqui, são de pielonefrite crônica. Então, eu tenho que identificar, quando bater o olho lá, pelo menos dois achados eu tenho que descrever. Por quê? O professor quer que eu fale órgão, processo, descrição e diagnóstico. Órgão, rim, ó, glomérulo renal aqui me dizendo que é rim.
certo? Processo, inflamação crônica. Descrição. Se observa fibroses, eu não estou observando fibroses aqui, então eu não coloco, se não tiver muita propriedade. Mas aqui vai meio que na memorização também. Se eu bato o olho no órgão, eu fecho o olho e escrevo a descrição, se eu já tiver memorizado ela, tá? Então, observa-se fibrose, eu posso colocar só infiltrado linfocitário, que é o que eu consigo ver melhor. Observa infiltrado linfocitário, atrofia e destruição dos túbulos, glomérulos esclerosados. Eu tenho um adelgazamento, eu tenho um engrossamento da cápsula de Bowman também aqui. Mas, basicamente, pessoal, dois ou três achados desses, se eu coloco na descrição, o professor vai aceitar e vai dar nota, tá certo? Diagnóstico, pielonefrites crônicas. Vamos para a próxima. Agora a gente entra na inflamação crônica ainda no fígado. Bom, lembre que o fígado, ele tem os lóbulos hepáticos, né, que são meio que hexagonais, e a gente tem a tríade portal, isso é lá de histologia, e a vena porta, a vena centrolobular, que é essa luz aqui, vamos dizer assim, poderia ser essa luz, ou aqui poderia ser uma tríade portal, um ducto biliar, uma vena e uma artéria. Porém, quando eu falo de histologia, no caso humana, os tabiques, aquele, a divisão, vamos dizer assim, os septos intralobulilhares, eles não são perceptíveis a olho nu. Não são perceptíveis na microscopia. Só quando eu falo de uma lâmina histológica de cerdo, de porco. Quando eu estudo uma lâmina histológica humana, eu não tenho essa porção marcada, ó, esse septo bem marcado aqui, ó, dividindo os lóbulos hepáticos. Não tem. No humano não tem. Mas por que eu consigo ver aqui, Fábio? Pessoal, porque aqui ele está em um processo de inflamação crônica. Esse fígado aqui está em um processo de inflamação crônica. Então, primeiro achado. Então, vamos lá. Como é que eu identifico o fígado? Vi uma luz espaçada ou três luzes, três lúmenes juntinhos, um mais colapsado e maior, que seria a vena. Os hepatocitos, olha o formato do hepatocito. Aqui ele está sem arquitetura, eles são mais juntinhos, eles seriam mais assim, ó, o hepatocito, né? Eu tenho que conseguir identificar lá de histologia, então eu tenho que ter um conhecimento prévio, certo? Mas vamos lá. Conseguir identificar, batendo o olho, que é fígado, claro que a imagem não vai estar tão próxima assim, vai estar um pouco mais distante na prova, certo? Então eu vou identificar pela vena centrolobular ou a tríade portal, eu tenho que ter esse conhecimento prévio. E aí esse septo bem marcado tem uma normalidade nessa lâmina. Então ele está com inflamação crônica. Isso aqui já me. Eu consigo identificar que é fígado, eu consigo dizer que o órgão é fígado e consigo dizer que é uma inflamação crônica, porque a gente está estudando patologia. E para P2, fígado, eu estudei inflamação crônica, eu não estudei outra patologia para fígado, certo? Então, fígado, de olho fechado, processo, inflamação crônica, certo? Processo é inflamação crônica. Fígado, inflamação crônica. Descrição e diagnóstico. Se eu estou no fígado com inflamação crônica, o que eu estudei para P2? Até por eliminação, pessoal, eu gosto de falar. Cirrose hepática. Eu não tenho mais nenhuma outra patologia estudada para P2 no fígado. Só a cirrose hepática. Então, se eu conseguir identificar que é fígado, aí eu tenho que lembrar de histologia, não tenho o que fazer. Os hepatocitos, vena centrolobular ou tríade portal, cirrose hepática, fígado, inflamação crônica. Aí eu venho para a descrição, que pode ser minha maior dificuldade, porque tem uma descrição com várias palavras, vamos dizer assim. Mas eu só preciso lembrar de duas, três chaves para poder matar minha questão. Então vamos lá. O que que eu observo nesse fígado? Já falei. Primeiro achado, septo fibroso. O septo está fibrosado. Esse septo está fibrosado. O septo não é assim. O que é septo? Essa divisão entre os lóbulos não é fibrosado assim no fígado normal, sem patologia. Então eu tenho que lembrar de septo fibrosado, pelo menos. Eu tenho que lembrar infiltrado linfocitário, porque está aqui, ó. Infiltrado linfocitário. Eu identifico infiltrado linfocitário. Pô, tá passando por cima aqui. Peraí, saca. Aqui, ó, caneta. Infiltrado linfocitário. Eu encontrei um septo fibrosado, certo?
e eu estou encontrando aqui uma perda da arquitetura. Perdeu a arquitetura. O parênquima do fígado perdeu a arquitetura. Por quê? Porque ele está com inflamação crônica, cirrose hepática. Então, bateu essa lâmina aqui, ó, consegui identificar que é fígado, órgão, fígado, processo, inflamação crônica. Não tem outro diagnóstico para fígado, porque a gente não estudou nenhuma outra patologia para fígado. Cirrose hepática, de olho fechado. Descrição. Se observa nódulos parenquimatosos regenerativos, certo? Que aí eu posso dizer o seguinte: é uma formação de nódulo no fígado devido à regeneração dos hepatocitos, né? Aí eu tenho os hepatocitos com gotículas de gordura, né? Que é um acúmulo de lípido nos hepatocitos, indicando a esteatose, ele começa a criar uma gordura no fígado. Eu tenho um núcleo deslocado para a periferia, certo? Que é uma alteração. O que é o núcleo deslocado para a periferia? É como se eu tivesse a célula, o núcleo, e ele viesse para a periferia, certo? O núcleo dele é a alteração na posição do núcleo, devido à acumulação da gordura no citoplasma. Então, uma coisa leva a outra, é uma cascada. E aí, quem lembra? Quem era que tinha um núcleo na periferia? Um núcleo periférico assim? Tecido adiposo, só. Hepatocito, o núcleo, ele é centralizado. Então, se o núcleo está na periferia, mais um achado que eu posso descrever, certo? Aqui para essa cirrose hepática. Fibrose na ponta, que é a fibrose que liga os diferentes áreas do fígado, né? É característica da cirrose, que a gente encontrou aqui, ó. Septo fibrosado, certo? Um infiltrado linfocitário aqui, ó. Essa porção aqui, ó. Aqui, ó. Tudo isso aqui infiltrado linfocitário. Eu não encontro no fígado normal isso aqui. Infiltrado linfocitário, hepatocito do lado aqui, ó. Hepatocito, hepatocito, hepatocito. Hepatocito, hepatocito. Aqui é linfocito, infiltrado linfocitário. Certo? Tem infiltrado linfocitário. Presença de linfocito indicando a inflamação crônica. Né? Eu tenho uma angiogênese, que nessas lâminas eu não consigo ver. Então, falou de fígado, órgão, fígado, processo, inflamação crônica. Descrição, qualquer uma dessas. Você usando duas, três, você consegue alcançar e sobrar. Olha, eu botei as principais. Septo fibrosado, infiltrado linfocitário, perda da arquitetura. Posso colocar também aqui hepatocitos com gotículas de graça. O professor vai aceitar e vai pontuar, certo? Muito, muito bacana isso aqui. Agora tem que ter uma noção prévia de histologia, né? Vamos lá. Fábio, eu não estou entendendo nada com essa lâmina aqui. Certo. Aqui a gente tem que lembrar que a gente está em um duodeno. Por quê? Olha as glândulas de Brunner aqui embaixo. Aqui, ó. Tudo aqui embaixo é glândula de Brunner. Glândula de Brunner. E aqui é o epitélio, que seria um cilíndrico simples, né? Lembra que a gente estudou lá em isto? Intestino cilíndrico simples. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o que a gente estudou em anatopato. Morreu isto. Só preciso ter a noção. Órgão, duodeno. Pessoal, teve o conhecimento prévio de isto é necessário. Já falamos. Teve o conhecimento prévio, eu consigo dizer que aqui é duodeno. Por quê? Tem uma glândula de Brunner na submucosa. Certo? Glândula de Brunner aqui. No intestino é no duodeno. Jejum, eu não tenho nada na submucosa. Íleon, a gente tem o quê? Placas de P. Vamos lembrar disso. Então, eu estou no duodeno. Duodeno, duodeno. Cilíndrico, glândulas de Brunner. Submucosa, mucosa cilíndrica. Então, vamos lá. Órgão, duodeno. Preciso identificar a lâmina para dizer que é duodeno. Se eu identifiquei que é duodeno, eu não estudei nada mais que tenha de patologia no duodeno para P2. É aquilo que eu falo, por eliminação. Aí, se eu até decorando isso aqui, eu consigo matar a prova, se eu conseguir identificar a lâmina. Mas sabe como é que eu identifico a lâmina? Tem que lembrar de histologia. Glândulas de Brunner na submucosa são mais pálidas e um epitélio cilíndrico simples aqui na mucosa. Duodeno. Duodeno a gente estudou em inflamação crônica. Inflamação crônica. Diagnóstico: duodenites crônica. E aí a descrição? Não tem como se perder na descrição, porque eu tenho uma erosão epitelial, que eu também vou encontrar onde? Lá na gastrite. A gente também estudou outra inflamação crônica aí no estômago. Erosão epitelial, que eu posso dizer ulceração. Infiltrado linfoplasmocitário. Por quê? Aqui no tecido láxico do intestino, a gente estudou lá isso que tinha os plasmocitos, né, também, os plasmócitos. E agora eu tenho os linfócitos, o infiltrado linfoplasmocitário, certo? Que é exatamente o quê? Quando eu tenho esse infiltrado linfoplasmocitário na lâmina própria, que é essa porção que fica abaixo da mucosa, certo? O que que isso quer dizer? Presença de linfocito e plasmocito, como eu falei para vocês. E indica o quê? Uma resposta inflamatória crônica.
Lembrem, pessoal, falou de resposta inflamatória crônica, eu falo de linfócitos, certo? Aí eu tenho as glândulas de Brunner no duodeno, então eu posso falar que eu tenho o que aqui também? Hiperplásia das glândulas de Brunner, que são as glândulas que produzem como se fosse uma substância para proteção da mucosa do duodeno. São as glândulas de Brunner, certo? E aí, por que hiperplasia das glândulas de Brunner? Porque eu tenho um aumento do tamanho dessa glândula, né? Que ela fica localizada na submucosa, né? E ela está comumente associada à inflamação crônica do duodeno. Então, o que é que a gente tem que lembrar? Bateu o olho e identificou o duodeno. Órgão, duodeno, processo de inflamação crônica, ainda está dentro das inflamações crônicas que a gente estudou. Descrição: se observa erosão epitelial, infiltrado linfoplasmocitário na lâmina própria e hiperplasia das glândulas de Brunner. Três achados. Eu não lembrei os três, lembrei de dois. Eu vou meter na prova e vou passar. Diagnóstico duodenites crônica, certo? Vamos para a próxima. Estômago. Lembra que eu falei que a gente ia ver estômago também, inflamação crônica? Pronto, tá aqui ele, estômago. Olha as glândulas tubulares do estômago. Então aqui é a mucosa. Aqui é a mucosa. Aqui são as glândulas, certo? Aí tem uma lâmina própria, submucosa, etc. Mas a gente não precisa entrar nesse mérito agora, não. Certo? Então vamos lá. No estômago, eu tenho um epitélio cilíndrico também, simples. Aí aqui o pessoal confunde com célula califorme. Aqui não é célula califorme, não. Aqui é uma glândula tubular do estômago. Isso aqui são várias células, vários tipos de células que produzem vários. Parietais, principais mais ao fundo, que produz o pepsinógeno, né? Parietais com fator intrínseco, que ajuda na absorção da vitamina lá, B12 lá no íleon. Tudo isso é histologia, não precisa saber isso agora, não. Vamos lá. Órgão, estômago, processo, inflamação crônica. Lembra, memoriza. Continuamos em inflamação crônica. Então, se eu falei, vou voltar. Inflamação crônica, eu falei de rim, com pielonefrites crônica. Ainda em inflamação crônica, falei de fígado, rim, fígado, com cirrose hepática, ainda inflamação crônica. Falamos de duodeno, com duodenites crônica, inflamação crônica. E estamos falando agora de estômago, com inflamação crônica, gastrite crônica, certo? Depois, o que é que eu vou ter? Vesícula biliar e morreu. Então, eu tenho 5 patologias em inflamações crônicas, possíveis de cair na prova. Eu tenho que memorizar elas. E todas são de órgãos diferentes. Primeiro, a gente estudou o quê? Rim, depois fígado, depois duodeno, agora estômago e depois vem o quê? Vesícula biliar. 5. 5 e são diferentes. A única coisa que é igual é o processo. Então, memoriza e na hora que você ordenar, o professor botou a lâmina, você pegou o papel, o que é que eu fiz na prova passada? Já fui escrevendo. Órgão, processo, descrição e diagnóstico. Na hora que eu peguei, que eu sentei na mesa, antes dele dizer, pode começar, eu já escrevi. Órgão, descrição, processo, diagnóstico. Quando eu bati o olho, procurei identificar o órgão. Não fiquei olhando mais nada. Identifiquei o órgão, já coloquei lá, por exemplo, eu coloquei estômago. Eu não preciso olhar mais para a lâmina se eu conheço isso aqui. Por quê? Eu já tenho agora só que discorrer, só descrever. Aí eu vim para descrição é mais chatinho. Aí eu pulei para processo, eu sei que é inflamação crônica. Por quê? Se eu memorizar aqui, rim, fígado, duodeno, estômago e vesícula biliar, se bater o olho em uma lâmina dessas, o processo é o mesmo, inflamação crônica, já preenchi. Inflamação crônica, não perco tempo. Diagnóstico, aí eu vou. Se foi rim, pielonefrite crônica. Se foi fígado, cirrose hepática. Se foi duodeno, duodenite crônica. Agora, se foi estômago, gastrite crônica. E se for vesícula biliar, colecistite crônica. Então, assim, eu já consegui matar 66%, 77%, 80%, 90% da prova. Rapidinho, só em ordenando minha informação. O que é que eu tenho que fazer agora? Descrever. Aí eu vou perder 1 minuto iniciando o processo e 1 minuto para descrever. Eu não preciso descrever tudo que o professor colocou no quadro lá. Eu só preciso fazer a descrição breve e objetiva. Por exemplo, na gastrite crônica, o que é que eu identifico? Se eu observo a atrofia da mucosa, formação de fascículos linfóides e vasocongestão. Pronto, pessoal, aqui é memorizar. Porque se eu aprendi a bater o olho, identificar qual é a lâmina e organizei minha resposta na hora da prova, todo esse resto aqui vem no automático. No automático, decora. Decora para alcançar nota, depois aprende. Se não conseguiu aprender até agora, tá?
Vamos para a próxima. Vesícula biliar, também inflamação crônica, vesícula biliar. O que é que me diz que é vesícula biliar? Esses senos de Rokitansky-Aschoff. Isso aqui é histologia pura. Os senos de Rokitansky-Aschoff, eles ficam próximos da mucosa. Na colecistite crônica, que é a patologia que afeta a vesícula biliar, que é uma inflamação crônica, viu aí? Matei as três. Agora eu vou só para a descrição depois. Vesícula biliar, colecistite crônica. Não tem colecistite crônica no estômago, só na vesícula biliar. Então, se eu consigo identificar vesícula biliar, e falo como é que eu identifico vesícula biliar? Epitélio cilíndrico simples, senos de Rokitansky-Aschoff, já vamos dizer que é vesícula biliar. Na vesícula biliar, a gente tem uma camada a menos, uma capa a menos. Então, o que acontece? É, O que que eu posso dizer? Os senos de Rokitansky-Aschoff na colecistite crônicas, eles invaginam e vão em direção à capa muscular, certo? Mas o professor não quer saber isso agora, não, tá? Mas é bom saber, para poder, quando bater o olho, identificar que é vesícula biliar, tá? Eles ficam mais para a camada muscular, né? São aquelas dilatações da mucosa, elas penetram na muscular, são típicas da colicistite crônica, porque numa lâmina normal, o centro de Rokitansky-Aschoff está bem perto ali da superfície, da região apical da mucosa, onde eu tenho o epitélio cilíndrico, né? Aí, nessa lâmina aqui de colicistite crônica, o que que a gente observa? As células espumosas, estão aqui, ó, tudo célula espumosa aqui, ó. Células espumosas na lâmina própria. E o que são as células espumosas? São os macrófagos com citoplasma mais claro, né? Indicando uma resposta inflamatória crônica, né? Eu tenho a formação de folículos linfóides também, né? Que são os agregóides linfóides, né? Caracterizados da inflamação persistente. Tem as invaginações do seno de Rokitansky-Aschoff, tá aqui, ó. Célula espumosa são os macrófagos com citoplasma mais claro. Eles ficam ali na lâmina própria. Formação de folículo linfóide. Então, se eu vi um conglomerado de linfocitos que vai estar um pouquinho mais basófilo, e eu sei que não é placa de P, eu estou aqui na vesícula biliar, formação de folículos linfóides. E a invaginação do centro de Rokitansky-Aschoff na capa muscular. São os principais achados. Eu lembrando isso, eu consigo matar. Mas eu posso colocar hipertrófia da muscular e vasocongestão também, se eu recordar. Tá bom? Então, vesícula biliar, inflamação crônica, colecistite crônica. Aí depois eu vou para a descrição. Por último, eu faço a descrição. Porque eu ganhei tempo. Aí eu tenho um minuto todo para fazer isso aqui, ó. Você observa células espumosas, que são os macrófagos, formação de folículos linfóides. Cara, se eu não lembrar isso aqui, eu vou colocar no mínimo o quê? Invaginação do seno de Rokitansky-Aschoff na capa muscular, vasocongestão, que é algo que é bem típico de todas as patologias, e as células espumosas. Morreu. Passo para a próxima. Não perco tempo. Certo? Agora a gente entra nas neoplásias benignas, que eu vou ter pele e partes blandas, que eu vou ter o lipoma, que ele falou que isso aqui a gente identificava com a clínica, porque histologicamente com a lâmina é difícil identificar. A clínica é observando a bola aqui, a corcunda de Notre Dame no paciente, né? Uma bola de gordura nas costas dele ali é o lipoma. Então, e vou ter também no útero, né? Que aí é o leiomioma, que são neoplásias benignas, tá? O que é que ele quer saber? O que é que o professor quer que a gente coloque lá? Vamos lá. Se ele der essa lâmina aqui de pé, de tecido adiposo, ó a arquitetura aqui do tecido adiposo, do adipocito, que é unilocular, branco, núcleozinho periférico aqui, ó, um adipocito, outro adipocito, esse meu adipocito ficou horrível, ó, outro adipocito, branquinho, núcleo periférico, poliedro, formato poliedro, adipocito, tecido branco, tecido adiposo branco, unilocular. Bateu a lâmina, tá isso aqui, pessoal, não tem o que ele cobrar fora isso aqui, que não seja o lipoma, que vai estar. Órgãos, vocês vão colocar pele ou partes brandas, processo é uma neoplásia benigna, diagnóstico é lipoma. Viu tecido adiposo? Lipoma. Aí o que é que eu entro na descrição? Isso aqui da descrição, tanto do lipoma como do leiomioma, é igual, certo? Que eu vou falar aqui, ó. Proliferação neoplásica benigna composta por isso aqui, pessoal, memoriza, é igual para os dois, até para os malignos também. Só que aí no lugar de benigno eu boto maligno, quando chegar em maligno. Memoriza isso aqui.
Proliferação neoplasma benigna composta por serve aqui e serve aqui. Já matei uma, só preciso de mais uma descrição. Por quê, ó? Proliferação neoplásica benigna composta por, que vai mudar a célula. Aqui eu tenho tecido adiposo, maduro unilocular, sim atípias, certo? E aqui, proliferação neoplásica benigna composta por, aqui é células musculares lisas. Por quê? Eu estou falando de útero. Útero, a parede composta por uma lapa de músculo desse tamanho, de músculo liso, útero. Então, aqui é músculo liso. Músculo liso. Também sim atípia. Pronto, eu tenho duas descrições, certo? Para matar a pau, eu coloco uma coisinha a mais, certo? No útero, eu vou colocar patrono arremolinado. O que é isso quer dizer? Patrão arremolinado. Patrão arremolinado significa que os fascículos estão entrelaçados. Ó. É como se eu tivesse redemoinhos. Um redemoinho aqui, outro redemoinho aqui, outro redemoinho aqui, outro redemoinho aqui. Certo? Isso no útero. Mas vamos voltar para antes, que a gente estava antes. Eu pulei para mostrar que em duas lâminas, se eu conhecer a histologia, eu mato duas descrições e aí eu já garanti quantos? 2 pontos, porque cada lâmina vale um na prova, né? Se eu não me engano, para chegar nos 5. Vale dois, mas aí é 50%, né? 2% e vai ser 1 ponto. É, então vamos lá. Você observa a proliferação neoplásica benigna composta por tecido adiposo. Desenhei para vocês aqui o tecido adiposo. Ó. Lipoma é o diagnóstico. O órgão, pele e partes brancas. Neoplásia benigna, se observa proliferação, neoplásia benigna composta por tecido adiposo maduro unilocular, sim atípias separados por tecido fibroso. Pronto, é isso aqui que ele quer saber. Certo? No lipoma, e aí eu tenho que identificar o tecido adiposo na lâmina, saber que ele está me dando uma pele, um tecido celular subcutâneo. Quando eu venho para muito músculo liso e em formato de redemoinho, ele está me dando aqui, ó, aqui é músculo liso, que o núcleo do músculo liso é assim, né? Achatadinho, porque ele sempre está nesse corte, né? Eu consigo identificar. Aí eu estou falando de útero, continua sendo um processo de neoplasia benigna. Lembra, pegou o papel, antes de olhar a lâmina, escreve órgão, processo, descrição, diagnóstico. Órgão, bateu o olho, já coloca o órgão. Útero, pele, partes brancas, se eu vi tecido adiposo, se eu vi músculo liso, é útero. Não tem outro órgão estudado para P2. Aí eu venho para o diagnóstico. Se foi muito tecido adiposo, eu falei de lipoma. Lipoma. Se eu identifico muito músculo liso, é leiomioma, que é o útero. Útero, leiomioma. Processo, neoplásia benigna. Aí eu vou para a descrição. Lembra que eu falei que era igual? Proliferação neoplásia benigna composta por, aqui eu falo de musculares lisas. O sinatipia não é bacana esquecer, é bom lembrar, que é um termo-chave técnico, ele vai gostar, ele vai saber qual aluno estudou. Sinatipias, sinatipias. E aqui, núcleos com bordes romos, quer dizer que são os bordes dos núcleos são arredondados, se fala, né? É, e aí eu posso lembrar aqui o seguinte, tá? Sinatípias, o que quer dizer, Fábio? Eu não sei. É, núcleos normais, sem pleomorfismo, né? Então, basicamente é isso, quando a gente fala de útero. Aí a gente entra nas neoplasias benignas. Das neoplasias benignas, a gente vai para as malignas. Que aí eu continuo tendo pele, só que aí ele já não vai mais me dar a pele na porção do tecido celular subcutâneo ali do. Como é que fala? Eu tenho epiderme, derme e hipoderme, né? A hipoderme é onde eu tenho muito tecido adiposo. Então ele não vai me dar hipoderme, ele vai me dar a porção ali da epiderme, aqui, ó, e a derme. Na derme, lembrando de histologia, eu tenho tecido conectivo, né? Que é mais esbranquiçado, eu tenho umas pinceladas rosadas que é o colágeno, tenho fibras elásticas, né? E é mais esbranquiçado e tem muitos núcleozinhos. Se eu tenho um conectivo láxico e se eu tenho um conectivo denso e irregular, eu tenho menos núcleos. Então, a porção aqui basal vai ser mais basófila, e aí eu tenho isso aqui, ó, dentro.
da minha capa, da minha epiderme, vamos dizer assim, né? Que aqui eu tenho, é onde é produzida a queratina, no queratinocito, tem o melanocito que dá coloração, protege o ADN, e aí vai subindo os estratos até chegar no extrato córneo, que é anucleado e é plano, né? Com ou sem queratina, quando a gente fala de epitélio plano estratificado, quando a gente fala de pele com queratina, tá? Então aqui eu tenho pele, então é keratinizado. Vou ter uma fumacinha. Aqui é uma pele grossa, ó, porque o extrato córneo está bem, vamos dizer assim, a pele grossa ela é mais alta. Palma da mão, solado do pé. A gente falou isso lá em Ixo. Diagnóstico: carcinoma escamoso da pele. Pronto, é isso que ele quer saber. Se eu pegar a pele, carcinoma escamoso da pele, é o diagnóstico. O órgão, pele. Processo, neoplasia benigna. Certo? Aí agora a gente vai para descrição. Na descrição, pessoal, o que é que a gente tem que lembrar? Que no carcinoma escamoso da pele, a gente vai observar sempre uma proliferação neoplásica maligna, que é um crescimento celular descontrolado, a gente tem que lembrar isso um pouco da P1. Não é hora de aprender mais, já deveríamos saber. Composta por, eles falam de nidos de queratinocitos. Tá aqui, ó. Uma proliferação neoplasia maligna composta por nidos de queratinocitos atípicos com pleomorfismo. Esses nidos de queratinocitos, pessoal, são essas circunferências aqui, ó. São as circunferências. Aí a gente vai ter que lembrar um pouco também da catáfila de cebola, que a gente estudou lá no timo, que era a célula epitélio reticular tipo 6, que era o corpúsculo de Russell, que era algo assim, ó, tipo várias folhas, é como se fosse uma cebola e bem rosado. Esse aqui é o nido queratinocita. A letra já é de médico. Graças a Deus, solta só o de. Então, nido de queratinocita. Proliferação neoplasia maligna composta por nidos de queratinocitos atípicos com pleomorfismo. Cara, é muita coisa. Lembra isso aqui, memoriza. Pode colocar também hipercromatismo nuclear. Hipercromatismo nuclear, certo? Pleomorfismo, a gente já estudou que é a variação da forma e tamanho da célula. Hipercromatismo nuclear, núcleos escurecidos por aumento da cromatina. Então o núcleo vai estar mais escuro. A gente vai ver que a gente vai ter um núcleo mais escuro aqui, ó. E de fato o núcleo mais escuro era para ser só aqui na porção basal, não invaginando, não saindo em direção à porção apical da pele. Então eu tenho um hipercromatismo nuclear, que são esses núcleos mais escurecidos por aumento da cromatina. Eu tenho também a anisonucleose, que ele falou, isso é uma palavra-chave. Cadê a anisonucleose? Pessoal, lembra de anisonucleose que ele vai dar o ponto só de bater o olho nessa palavra, porque é uma palavra-chave, é um termo técnico, ele gosta disso. O professor massageia o ego dele. A anisonucleose, o que é? Variação do tamanho dos núcleos. É tipo assim, eu tenho um preparado, uma amostra com vários núcleos. Se o tecido não tem patologia, os núcleos têm que ter a mesma relação, citoplasma-núcleo. E aí, num preparado onde eu tenho uma patologia como essa aqui, no caso a gente está falando do carcinoma escamoso, aí eu tenho a anisonucleose, que do mesmo preparado onde eu deveria ter as células com a relação núcleo-citoplasma de mesmo tamanho, eu vou ter um núcleo 1 para 1, um núcleo 1 para 1/3, vai ter uma inconstância, não vai ter um padrão, certo? No tamanho do núcleo célula. Existe uma variação do tamanho dos núcleos. Eu tenho uma relação do núcleo citoplasma aumentado também, é desproporcional. Eu tenho os nucleolos, o nucleolo é o núcleo do núcleo. O nucleolozinho, ele vai estar mais prominente, vai estar visível e aumentado, né? Então eu tenho que lembrar de no mínimo dois. Lembra disso aqui, ó. Proliferação neoplasma maligna composta por nidos queratinocitos. O nidos de queratinocitos é o que eu vou colocar na minha. Isso aqui eu não esqueço mais. Hipercromatismo nuclear, anisonucleose. Eu vou colocar essas três na minha prova. Já estou dizendo o que eu vou fazer. Como eu vou fazer? Porque eu sei que dá certo. É o feijão com arroz que é a prova. O menos é mais. Vamos para a próxima? Pâncreas. Outra neoplasia maligna. Pâncreas. Diagnóstico: adenocarcinoma do pâncreas. Por que você está pulando? Porque isso aqui é o básico. É aquilo que eu falo, feijão com arroz. Eu preciso primeiro identificar que é pâncreas. Como é que eu identifico que é pâncreas? Só que não é vesícula biliar? Não, porque na vesícula biliar eu teria uma luz para o epitélio. O pâncreas é um órgão parenquimatoso, ele não vai ter luz, só nos ductos. E os ductos estão passando por o que aqui?
eu estou tendo glândulas malignas com projeções. As estruturas glandulares, elas estão irregulares, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma atípia na proliferação glandular, tá? Eu tenho uma variação no epitélio do túbulo. Os ductos que eu tenho no pâncreas, o epitélio dele é cúbico. Eu estou identificando túbulos com epitélio cilíndrico, tá? E não é assim. E aí o que é que eu vou continuar vendo? Se observando angiogênese, que é a formação de novos vasos, desmoplásia, tá? A desmoplásia é a proliferação intensa de estroma fibroso ao redor das células tumorais. É como se eu tivesse uma célula tumoral e aí eu vou ter muita fibrose no entorno da célula tumoral. Isso se chama desmoplásia, certo? Mas não vamos para a teoria, não, que a gente não precisa aprender mais não. Agora a gente tem que passar na prova e tirar 5. O que que a gente tem que lembrar? Órgão. Se bate o olho numa imagem como essa, com esses, como se fossem ductos, com epitélio cilíndrico, certo? Um órgão parenquimatoso, eu estou em pâncreas. Não consigo ver luz, eu estou em pâncreas, certo? Aí eu vou, pâncreas, neoplásia maligna, diagnóstico do pâncreas com neoplásia maligna, adenocarcinoma do pâncreas. Descrição, preciso lembrar de três. Então, se observa angiogênese, por quê? Está se criando novos vasos para irrigação. Desmoplásia, glândulas malignas com projeção, fibrose, infiltrado linfocitário. Pronto, isso aqui é outra coisa que eu vou lembrar. Infiltrado linfocitário, angiogênese e proliferação glandular com atípias. Ele gosta dessas palavrinhas, atípias. Se quiser botar nucleose de novo. Ó, a nucleose aparecendo aqui de novo. Certo? A hipercromácia nuclear, que são os núcleos escurecidos, a gente tem aqui também. Eu tenho a perda da polaridade basal, que são os núcleos desalinhados. Mas eu preciso lembrar de três. Agora a gente vem para pulmão, que foi uma das últimas aulas. Pulmão eu tenho pneumonia, certo? É, Descrição no pulmão. O que que a gente tem que lembrar? Dois são básicos, certo? O parênquima do pulmão, eu vou ter o espaço alveolar preenchido por exudado inflamatório. Tá aqui, ó. Aqui um alvéolo. O tabique aqui já está engrossado. Então, tabique engrossado, engrossamento do tabique. Engrossamento do tabique, onde é que tá? Ó, engrossamento do tabique, eu vou lembrar. Eu vou lembrar também o quê? Outra coisa. Lúmen alveolar cheio de exudado inflamatório. Já foi dois. Eu perco a arquitetura do alvéolo. Eu tenho uma perda da arquitetura do alvéolo. Eu tenho a presença de macrófagos e células epiteliais reativas. Eu tenho a perda do espaço aéreo reemplazado por material inflamatório. Pronto, aqui. Perda do espaço aéreo reemplazado por material inflamatório, pessoal. É aqui, ó. O alvéolo, ele não tem que ter nada no centro, só ar. Se eu estou vendo aqui uma sujidade, e aqui é o meu alvéolo, então eu tenho uma perda do espaço aéreo reemplazado por material inflamatório. Então, Fábio, o que é que você vai colocar na lâmina de pulmão? Pulmão está aqui, alvéolo. Alvéolo pulmonar, tem que lembrar de histologia, né? Eu estou vendo a pneumonia, eu observo o parênquima pulmonar com alvéolos preenchidos por exudado inflamatório, está aqui, que é um acúmulo de célula inflamatória e fluido. Eu tenho a destruição parcial da arquitetura alveolar, que é a perda da estrutura normal. Tenho presença de macrófagos e células epiteliais reativas, indicando a resposta inflamatória, mas isso eu não consigo ver. Mas se eu lembrar, porque eu sei que é pulmão, a lâmina, eu coloco. Eu tenho a perda do espaço aéreo, exatamente pelo quê? Pelo preenchimento de um exudado inflamatório. Então, eu tenho perda de espaço aéreo. Uma coisa eu já preencho a outra. Eu vou puxando uma coisa para outra, mais do mesmo. Então, órgão, pulmão. Tenho que lembrar de histologia para identificar que lâmina é essa. Processo e diagnóstico de pneumonia. Aqui é um processo inflamatório, certo? Eu tenho que ajustar isso aqui. É, Descrição. Al- é, Lúmen dos alvéolos cheios de exudado inflamatório.
perda do espaço aéreo reemplaçado por matéria inflamatória e engrossamento dos tabeques alveolares. Eu vou colocar essas três. De novo, eu venho para pulmão, bronconeumonia, ele disse que não ia cair, então eu vou pular. Mas basicamente para ficar registrado, para vocês estudarem para final, caso ele cobre. Nessa lâmina de bronconeumonia, eu vou observar os bronquíolos e os alvéolos preenchidos por exudado inflamatório, né? Tem um acúmulo de neutrófilos e fluido. Eu tenho um espessamento moderado das paredes alveolares também, por um edema infiltrado. Eu tenho uma descamação do epitélio bronquiolar, né? Que o brônquio ele tem uma luz central com epitélio. A gente lembra que ela vai perdendo projeção esse epitélio, né? Sai o PCC, que é o epitélio respiratório, ele vai perdendo até se transformar em plano quando eu chego lá no saco alveolar, no alvéolo. Então eu tenho uma descamação desse epitélio bronquiolar, que é a perda das células do revestimento dele. Eu tenho detritos inflamatórios na luz do brônquio, tá? Eu tenho uma distribuição passeada, né? A distribuição é em focos, eles afetam os lóbulos de forma não uniforme, é passeada. Tanto quando a gente tem uma pneumonia lobular, a gente vê que todo lóbulo fica de uma cor diferente, como se tivesse necrosado todo o lóbulo, aqui ele fica passeado. A gente viu isso em sala de aula, mas eu vou passar porque não vai cair na prova. Aí eu tenho o coração, que é a miocardiopatia dilatada, que foi a última aula, miocardiopatia dilatada. Aí eu vou observar fibras miocárdicas hipertrofiadas, exatamente por isso que tem a palavra dilatada. Ela dilata, ela vai crescer, né? Então eu tenho os miocardiocitos hipertrofiados, eles estão desorganizados e com vacuolização citoplasmática, e os núcleos estão aumentados e pleomórficos. A fibrose intersticial, o que é a fibrose intersticial? Lembra que a célula cardíaca, ela tem formato de pantalão, né? A gente estuda assim, né? Como se fosse isso aqui. E aqui eu tenho um disco intercalar. E aí eu vou ter o núcleo. E aí eu vou ter outra aqui do lado. Outra célula de miocárdio crescendo aqui do lado. Esse espaço aqui, esse espaço aqui, se eu consigo botar a cor. É como se esse espaço aqui fosse o interstício entre uma célula e outra, certo? Esse espaço aqui, ele tem uma espécie de tecido conectivo, um estroma para dar sustentação. O que que ele está me dizendo nessa descrição? O que ele está me dizendo? Que eu tenho uma fibrose intersticial extensa. Então, aonde eu tenho esse estroma que é reduzido, porque eu tenho uma porção repleta de miocardiocito, tecido muscular estriado cardíaco, eu começo a reemplaçar esse tecido muscular estriado cardíaco por colágeno. Então, uma fibrose intersticial extensa, eu tenho infiltrado inflamatório também. Aqui eu tenho infiltrado inflamatório. É leve, mas tem uma presença discreta de células inflamatórias no interstício. E isso aqui é uma miocardiopatia dilatada. Então, se ele bater uma lâmina de coração, se botar uma lâmina de coração, olha se ela está hipertrofiada. Se ela estiver hipertrofiada, ele quer que diga miocardiopatia dilatada. Se não for na fase que ele pedir o infarto agudo, porque ele vai colocar infarto agudo na macroscopia. A artéria. Artéria, aqui, ó. Artéria. Eu vou ter túnica média, túnica adventícia, túnica íntima. E aí eu tenho esse espaço aqui, um quiste, ó. O que é que vocês acham que esse quiste tem entre a média e a íntima? Se observa o engrossamento da íntima com acumulação de lípidos. São lípidos. Então, órgão, artéria, lesão crônica da parede arterial com formação de placa de aterosclerótica, aterosclerose. É um vaso, uma artéria com aterosclerose. Então, colocou órgão, artéria, vi três capas, luz, uma capa adjacente com esbranquiçada, certo? Porque eu vou ter esse espessamento da íntima, que é a camada interna da artéria, né? Ela vai estar aumentada com acúmulo de lípidos, e as células espumosas, então ela fica meio que rosada, esbranquiçada, que são os macrófagos carregados de gordura, que a gente viu lá no fígado também. E aí eu tenho detritos necróticos.
que é o material celular morto no centro da placa, a aterosclerose, que é na artéria, e o processo é uma lesão crônica da parede arterial, com formação de placas. E a descrição? Engrossamento da íntima com acumulação de lípidos, células espumosas, detritos necróticos. Morreu. Esses três morreu, passou para a próxima, certo? Porque essa placa ela vai estar coberta por uma cápsula fibrosa também. Mas eu não preciso entrar nesse ponto, não. Mas se eu lembrar de fisiopata, que a gente estudou esse fisiopata, coloca, tá? Que a placa aterosclerótica é coberta por uma cápsula fibrosa, né? Que é um tecido de colágeno e células musculares lisas. E pode apresentar calcificação, depósito de cálcio. E reação inflamatória crônica periférica, né? Que é aquele infiltrado linfocitário ao redor da lesão. Tá bom? Bom, pessoal, basicamente era isso para a prova. Boa sorte para vocês. Espero que eu possa ter ajudado.